Olá, esse é mais um episódio do programa Maga Entrevista e hoje eu tenho a alegria de receber a Bárbara Ariola, astróloga, que também é professora de astrologia, que eu conheço ela só do Instagram, por enquanto. Oi, Bárbara, tudo bem? Olá, prazer, muito obrigada por esse espaço, pela oportunidade aqui de conversar, agradeço todo mundo que está assistindo também, e bora falar, muito obrigada. Sim, eu que te agradeço, né? E eu comecei a fazer aqui umas entrevistas sobre as casas, né? Então já teve uma entrevista sobre a casa 10 e que o Gabriel veio falar. E agora a Bárbara vai falar sobre a casa 3. Só que antes ela vai explicar um pouco para a gente o que é essa história de casa, o que são as casas do mapa astral. Certo. Sempre que eu começo as minhas consultas, eu falo que eu não gosto muito de explicar coisas técnicas, porque isso desfoca um pouco a atenção, né? Mas eu gosto de explicar a formação das casas, porque eu acho que qualquer pessoa que é leiga no assunto, que não entende muito de astrologia, que não simplesmente porque não quer estudar, ou quer só ser usuário, né, da astrologia, que tudo bem também, só se consultar com o oráculo, pode entender um pouquinho, né? Então, o que é a formação das casas, né? Vamos imaginar que aquele círculo que a gente vê no mapa astral, imagino que todo mundo aqui está vendo, já viu um mapa astral, aquele círculozinho, parece uma mandalinha, né? Aquele círculo, ele nada mais é do que um gráfico 2D de como se você estivesse olhando para um horizonte, né? Então eu gosto muito do mar, vamos imaginar então que eu estou olhando para o mar. Vocês vão ver que o mapa ele tem uma linha que corta o mapa no meio. Essa linha é a linha do horizonte. Então, se eu estou imaginando que eu estou vendo o mar, dessa linha para cima seria o céu e da linha para baixo seria, sei lá, o fundo do oceano. No fundo, a gente sabe que, na verdade, essa coisinha redonda, né, é o planeta Terra que está girando, né, em volta do eixo do Sol, né, e em torno de si mesmo também, né. Então, é aquele movimento que tem o movimento que vai durar um ano, né, que é o ano, e tem o movimento que é o diário, né. Esse movimento diário é o que faz a formação das casas. Então, se você reparar, quem nasce bem de manhãzinha, fica aí uma dica do bruxa, para todo mundo, eu sempre falo isso, uma piadinha. Se você conhece uma pessoa que tem Sol e ascendente no mesmo signo, você já sabe que ela nasceu assim, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, quando o Sol estava passando ali na linha do horizonte. E aí o que acontece com esse Sol? Ele vai subindo. Aí ele vai para casa 12, 11, 10. Se tiveram aí né, uma aulinha da casa 10, é quem nasce próximo ao meio-dia, 1 hora da tarde, depende da latitude, né? Porque dependendo mais alto, mais baixo, depende da latitude. Mas é mais ou menos isso. E aí o sol vai descendo, descendo, né? Então, se a pessoa nasceu 6 horas da tarde, o sol vai estar ali também descendo. Eu, por exemplo, nasci perto da meia-noite, a gente vai ver que o sol tá ali na casa 4, né, que é o fundo do céu. Fundo do céu, gente, nada mais é do que isso. É o ponto mais escuro do mapa, né? Então é onde o sol, na nossa imaginação que está aqui na Terra, seria como se o sol mergulhasse no fundo do oceano ou atrás de uma montanha, se o seu horizonte preferido for uma montanha, e tivesse lá escondidinho. No fundo, a gente sabe hoje em dia, por conta dos saberes astronômicos, que na verdade é a Terra que está girando, né? E aí tem pontos de luz que ficam de um lado do planeta depois do outro. Né, na forma que a gente observa daqui. Sempre lembrando que, por mais que hoje em dia a gente tenha o conhecimento que a gente sabe que o Sol é o centro do sistema solar, a astrologia ela parte da nossa observação daqui da Terra para o céu. Ninguém aqui é terraplanista, a gente não Perfeito. acredita que o Sol, que a Terra é o centro, a gente sabe que é o Sol, mas o oráculo, né, ele é dessa perspectiva, né? Nós aqui na Terra olhando para o céu, olhando as estrelas e tudo mais, né? É, Então, assim que são formadas as casas. e aí partindo disso, né, as casas são aqueles espaços, entre aspas, físicos, né, que a gente vê no mapa, delimitados, que tratam cada uma delas de algum assunto, né? E eu perguntei Exatamente. para a Bárbara sobre que casa ela queria falar e ela escolheu a casa 3. Então, minha primeira pergunta para ela é: o que tem que essa casa versa sobre o quê e por que você escolheu a casa 3? Certo. Então é isso, né? Eu expliquei do ponto de vista técnico, mas é isso. As casas, depois, elas vão ser as áreas da nossa vida, né?
Nós temos muitas áreas da vida, né? E aí tem essas áreas que a gente sempre tem que lembrar que foi fundamentado num período muito antigo, né? E o que a gente faz hoje em dia não é um movimento anacrônico de pegar o que acontecia naquela época e transferir para cá, mas tentar entender qual a ideia que fundamentou aquela casa, né? Então eu escolhi a casa 3 porque eu tenho mais afinidade com ela na minha vida, não é nem assim, é a casa que eu vivo aqui na minha pele, porque eu tenho muitos planetas de casa 3, é uma casa muito forte do meu mapa, então eu tenho um pouco mais de afinidade para falar também, e eu gosto muito. E eu acho que é uma das casas um pouco mais difíceis de interpretar para o estudante de astrologia. Por quê? Porque a casa 3, a base dela é tudo que se movimenta. E tem muita coisa em movimento no mundo, praticamente tudo está se movimentando. E é mais ou menos sobre isso, né? Então a casa 3, ela está falando de movimentações. A primeira base para a gente pensar ela é que os antigos falavam que era a casa da lua. É a casa que, pela ordem caldaica, que é uma ordem, enfim, de ligação das casas com os planetas, acho que não vale falar agora, mas é uma casa onde a lua fica feliz, tá? Então pensa assim, se a lua fica muito feliz na casa 3, a gente tem que pensar sobre a lua. A lua, ela é o astro mais rápido de todos, né? De Saturno a Júpiter, Marte, não sei o quê, ela é o mais rápido, né? Então, ela muda de signo a cada 2 dias, ela tem um ciclo que é mensal, ela vai costurando, né? Porque ela vai se mexendo, ela vai ativando vários pontos do mapa, né? Então, se a casa 3 ela está relacionada, então, à Lua, a gente tem que pensar, então, que é uma casa que fala dessa movimentação, dessa agilidade que a Lua tem. Ela vai falar dos ciclos, ela vai falar da natureza, ela vai falar dessa coisa que é cíclica mesmo. Mas também, aí, a gente tem que lembrar, que nem eu falei, assim, pelo menos quem está assistindo aqui não vive no campo, na roça ali, com a agricultura, prestando atenção na folha, na semente, né? Como a gente relaciona a 3 para a nossa realidade aqui, né? Tudo que se movimenta também é um reflexo, né? Eu sempre falo, a astrologia é um reflexo. Então, tudo que está em movimento também na nossa vida mais urbana, né? Então, as ruas, o ônibus, o metrô, o deslocamento de carro, o Uber, caixa eletrônico, movimentação, andar na rua, né? O movimento, né? Viagens curtas, né? Viagens que você faz. Quando eu falo viagens curtas, é ou de carro ou viagens breves, que você faz bate e volta, que pode ser um avião também, mas uma viagem que você faz ali no movimento mais rápido, né? Tá, então temos aí uma interpretação. O que mais se movimenta, né? Isso aqui que a gente está fazendo agora. Isso aqui que a gente está fazendo agora, Mari, é um ato de casa 3. A gente está se comunicando, a gente está fazendo uma entrevista, a gente está colocando, isso aqui vai para as redes sociais, que é casa 3 também. Então, hoje em dia, internet, redes sociais, WhatsApp, Instagram, casa 3, né? Antigamente a casa 3 eram os mensageiros, era o carteiro, né? Hoje em dia a gente tem o e-mail, né? Então a gente se adapta também à casa 3. É a casa dos escritores, da escrita, né? Da fala, dos professores. E por estar associada a essas questões, né? A casa 3 ela também vai estar associada à escola que a gente estudou na nossa infância, né? Então tem algumas linhas de alguns astrólogos mais medievais que fazem uma interpretação que não é que eu tô alinhada, mas que eu gosto da reflexão, que é como se a casa 3 ela falasse das primeiras relações que a gente teve na vida. E vamos pensar, quando a gente é criança, a gente não escolhe as relações que a gente tem. E aí, nessa coisa dos irmãos, tem 2 explicações. Uma delas é isso que eu acabei de falar, de ser as primeiras relações que você tem de você não escolher, porque você não escolhe ter os seus irmãos, né? Por mais que a criança tenha insistido, sim, quem acaba nascendo não é uma escolha, né? Você não foi lá escolher uma pessoinha. Mas também porque eu gosto de pensar assim. Antigamente, as pessoas, elas viviam em vilarejos, né? Então, elas tinham lá a família dela. Quando, por exemplo, uma pessoa casava com a outra, né? Ela saía de casa, do seu núcleo familiar, né? E ia morar do lado, né? Então, o irmão acaba se tornando o meu vizinho, né? Então, para eu ir até a casa dele, o que eu faço? Eu me desloco, e vou ali na casa do meu irmão, dos meus primos, os tios, eles também podem falar de casa 3. E os vizinhos também, né? Porque aí acaba essa relação de que os irmãos são os vizinhos. E aí, hoje em dia, a gente interpreta também a casa 3 como os vizinhos. Então, assim,
Casa 3 é muita coisa, É uma realmente. casa agitada, né? É uma casa É uma agitada. casa do corre. É uma. Perfeito. Essa é a Né? palavra da Casa 3. Vou começar a falar isso nas aulas. É a casa do corre, né? Tudo ali está em movimento. Quando eu vejo uma ativação de Casa 3, uma revolução solar, é isso. Pode ser um ano movimentado, que tenha mudança de casa, mudança de estado, de cidade, né? Lógico que tem que ter outras ativações, né? Não só de Casa 3, mas é isso. Tem movimentação, né? Escrita. Às vezes a pessoa tá, tipo, num processo de escrever TCC, de escrever dissertação, né? E aparece uma Casa 3, tá escrevendo, né? A pessoa trabalha com internet também, né? Casa 3 ali presente. Então, ela é uma casa que traz movimentação. E, como eu falei, eu tenho muita afinidade com ela porque a Casa 3 permeou muito a minha vida. E permeia ainda, né? Como você pode perceber, que eu tô aqui falando sem uma vírgula. E você acha que essa casa também tem a ver com como, o que a gente está pensando, assim? Como a gente pensa, tipo, quando de alguma forma ela está ativada, a gente pode pensar que é uma ideia que foi mudando, sei lá, conforme o aspecto, ou você acha que nem tanto, que isso é mais um assunto de Mercúrio, que não tem casa para isso? Acho que como pensa, não, mas como se expressa, talvez, né? Facilidade, dificuldade de falar, como a pessoa escreve, né? Então, tipo, se ela vai, que temas que ela escreve, né? As pessoas gostam de falar que eu faço cortes muito legais no texto, que os fins dos meus textos são muito legais. A casa, o planeta que rege minha casa é Saturno ali, né? Então, eu realmente termino os textos cortando, né, passando a foice. Então, pode ser uma casa que pode falar como a pessoa fala, né, como ela escreve, né? Mas pensar, sabe por quê? Só um parênteses. Eu não acho que a astrologia, ela tá na ordem de dizer o nosso caráter, sabe? A moral. Eu acho que caráter e moral é responsabilidade nossa, não do céu. Então, assim, como a pessoa pensa e articula, não muito, mas talvez como ela se expressa. Se é uma pessoa mais assertiva, se é mais fofa, se você, tipo, uma escrita às vezes mais poética, um discurso mais, né, bravo, né, uma pessoa franca, que faz cortes. E também é uma casa Oi, que quer me tem ouvir? a ver com a divulgação, assim? Como que a pessoa divulga o trabalho dela, ou seja lá o que for. Claro que vai depender do resto do mapa, né? Mas uma vez que ela é o movimento, né? O próprio Instagram, ele virou não só um jeito da gente falar com as pessoas, mas também da gente divulgar nosso trabalho, né? Pode ser também. Eu acho que eu veria relações como, né, já aproveitando que a gente tem esse repertório aí no seu canal, na Casa 10, né? Eu acho que a Casa 10, ela é uma casa... Aí sim, a Casa 10 fala da vida pública, da visibilidade, de como a gente é visto no mundo. Então, assim, tem que ter um aspecto de Casa 10 no mapa, o planeta que rege, algum planeta na casa, né? Tem muitas nuances aí, mas para ver como a pessoa se divulga, sim. Porque assim, a gente pode ter ali uma casa 3 forte, uma pessoa que se comunica muito bem, mas às vezes ela não é do Instagram, ela não é da rede social, ela é de um livro, ela é uma professora, né, que dá aulas dentro da Sim, sala de aula, que sim. é um trabalho muito mais tímido, né? Um trabalho mais ali na base, né? Não para uma grande divulgação, né? Então eu acho que em alguma medida eu veria relações de casa 10 e também da Lua, né? A Lua é importante falar que como a Lua rege o nosso corpo e em mapas mundanos, né? Mapa enfim, de previsões de políticas, as coisas, a Lua vai representar o povo, ela também representa a popularidade dentro do mapa, né? Então, dependendo dos aspectos da Lua, pode mostrar como é a popularidade da pessoa, né? De forma que ela se promove. Um outro detalhe que eu queria falar da casa 3 que não acabou é que por a casa 3 estar associada à Lua, aproveitando que a gente está falando da Lua, a Lua, ela, assim, na antiguidade, ela era muito relacionada a ser uma espécie de sacerdotisa, né? Porque é mais ou menos assim, o Sol, né, ele seria o divino, né, ele seria a mente, né, divina, né, realmente onde a gente recebe, sei lá, a inspiração ali de Deus. Relativo ao que vocês acham de Deus, tá, gente? Deus pode ser uma entidade, mas pode ser o conhecimento também, a filosofia, né? Só que a gente só se comunica diretamente, ninguém se comunica diretamente com o divino, né? Tem uma mediação.
a Lua é essa mediadora. Então, em muitas, até no oráculo de Delfos, né, que é aquele oráculo famoso na Grécia Antiga de você ir falar, né, direto com o oráculo, você não ia falar direto com o divino, você tem a mediação. E a mediação, ela é vista com essa figura da sacerdotisa, né, que na astrologia é a Lua. Por isso que a Lua, todos os acontecimentos que a gente prevê, eles são costurados, usando o termo que o Guilherme usa, pela Lua, né? Então a Lua ela é considerada uma espécie de divindade, né? De uma entidade. Então a casa 3, ela é também conhecida como a casa da deusa, né? A casa 9, mais associada, que é a casa que opõe a 3, né? Mais associada às igrejas e religiões do ponto de vista institucional, sabe? Não necessariamente uma igreja, mas uma religião que tem seus dogmas, que tem a sua hierarquia, que tem suas regras. Já na 3 é a espiritualidade, que não necessariamente tem os seus dogmas e sua hierarquia, sim, mas a mediunidade, a sensibilidade, espiritualidade no geral, né? Essa coisa mais sensitiva. Então, a casa 3 também pode estar falando ali de uma sensibilidade espiritual que a pessoa tem, que pode ou não estar ligada a uma religião, né? Que pode, às vezes, estar ligado numa... enfim, só uma sensibilidade mesmo. E aí, só um parênteses que eu queria fazer, é que muita gente escreve para mim, né, quando vai ler mapa, perguntando a minha espiritualidade. Fala da minha espiritualidade. E aí, eu enquanto astróloga e também pelos credos que eu sigo, eu parto do pressuposto que todo mundo tem espiritualidade porque nós somos um espírito. A gente tem um corpo, a gente é um espírito, né? Então, todo mundo tem espiritualidade. O que a casa 3 pode revelar é se isso é uma missão na sua vida. Né? Se isso é missão, não, que eu, enfim, desculpa essa palavra, mas um propósito. E se isso faz parte do seu destino, né? Se requer uma atenção, né? Exatamente, porque acho que uma coisa importante dizer é que a casa 3, ela é uma casa de uma classificação que a gente chama de casa cadente. A gente tem 3 tipos de classificação, as casas angulares, que é a 1, a 4, a 7, a 10, que são os pontos meio mais importantes, né, da nossa vida, que é o eu, a família, o outro e a vida pública, né, é os alicerces ali, né, e é onde a gente tem mais poder de intervenção. Nas casas sucedentes, que são as que sucedem os ângulos, ou seja, que vêm depois dos ângulos, então a 2, a 5, a 8 e a 11, elas são pontos que estruturam esses ângulos, né, que tornam possíveis a existência desses ângulos. Por último, as que restaram, como por exemplo a casa 3, são casas cadentes. O que isso quer dizer? Elas têm uma ordem de importância um pouco menor, né? Desculpa, o cachorro está um pouco agitado. Vamos pensar que ele está latindo para a lua, que é cada casa 3. Então, não é que são casas menos importantes, mas talvez sejam partes adjacentes da nossa vida, sabe? Porque no ângulo a gente tem as estruturas, nas sucedentes a gente tem o que sustenta a estrutura, e no cadente são as partes adjacentes. E aí, por regra técnica, os planetas, eles têm mais força nas casas angulares, depois nas sucedentes e, por último, nas cadentes. Então, não é que, se eu tenho um planeta casa 3, esse planeta não tem força, mas talvez seja um planeta ali que realmente não tem um grande impacto na vida, ou se tem, ele vai falar dessa parte mais adjacente da vida, que é, no caso, por exemplo, a forma como você se comunica, ou, enfim, como as movimentações da vida, e por último também a espiritualidade, né? Então, levar em consideração que todos nós temos espiritualidade, mas nem todo mundo trabalha ela, nem todo mundo tem ali um propósito nesse caminho. Então, quando a pessoa às vezes chega em mim e fala, fala da minha espiritualidade, eu vou ali na casa 3, na 9 também, porque a 9 vai falar de religião, mas vou ali na casa 3 para ver se é um rolê na vida da pessoa, sabe? Porque às vezes não é, né? Tipo, a pessoa tem outras coisas para fazer. A casa 9, ela até pode não ser uma religião, mas ela é um grupo que tem regras, particularidades, né? Mesmo que ele não tenha esse cunho religioso. Mas se tem, toda segunda-feira tem um trabalho tal, isso já configura um assunto de casa 9. A casa 9, eu gosto de explicar que ela... Eu uso sempre umas frases para explicar para os alunos não gravar, assim. Tudo que a mente humana estruturou. Ou seja, quando a gente chegou aqui, né, imagina os primeiros habitantes dessa terra, tinha o quê? Água, fogo, ar, terra, tá?
Não tinha filosofias, religiões, leis, ordens. Isso aí foram tudo criações humanas ao longo dos anos, né? Não eram coisas que já estavam dadas. Então, quando a gente pensa em casa nova, a gente tem que sempre pensar nas coisas ali que as sociedades estruturaram, né? Uma das coisas que as sociedades estruturaram foram as religiões, né? As filosofias também. Eu sempre falo, gente, a religião e a filosofia, elas são muito parecidas. A questão é que a religião, ela fala de um credo, né? Mas são duas formas de tentar explicar a casa 3. De explicar os ciclos, né? Eu quero explicar o mundo, né? E tem as filosofias e tem as religiões. Então, é bem isso, né? Quando tem uma estrutura, aí a gente já tá falando de um assunto de casa 9. Na casa 3 é só aquele arrepio ali que você sente. Tá ótimo. E aí, né, você também está começando aí uma nova turma de curso de astrologia. Como funciona? Que horas é? Como é que faz? Massa. Esse curso é um curso de fundamentos, né? Eu chamo de Fundamentos da Astrologia Tradicional. É um curso que pode participar quem não, enfim, nunca teve nenhum contato, ou quem tem um contato e quer se aprofundar. Eu falo que é um curso de fundamentos, mas eu vou um pouco além, né? É fundamentos, mas também nas últimas aulas eu já ensino a prever, né? Algumas técnicas de previsão. Então, para quem quer introduzir mesmo no pensamento astrológico, né, tanto do ponto de vista teórico quanto prático, a minha nova turma vai começar dia 2 de fevereiro, a terça-feira, às 19 horas, e aí são todas as terças, às 19, são 8 aulas no total, né? A gente vai pular a semana do carnaval, por mais que não vai ter esse ano, eu vou tirar folga, mas aí são 8 aulas, e aí, se eu não me engano, vai até 30 de março. Então, a gente tem 2 meses aí juntos, ver vários conceitos, né? Passando desde o básico, signo, planeta, casa, e aí lá no final fazendo técnicas de previsão, né? Direção dos termos, profecção, essas palavras esquisitas aí que quem fizer ela vai entender do que eu tô falando. Então tá bom, então muito obrigada. Se você ainda não segue a Bárbara, o Instagram dela é bariola. E ela também escreve textos sobre astrologia, tem um conteúdo muito legal. E se você se animou aí para fazer o curso dela, entra lá para saber um pouco mais desses assuntos aqui que a gente falou hoje. Bárbara, muito obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade. E espero que em breve a gente marque mais coisas. Obrigada, Mariana. Muito obrigada pelo espaço mais uma vez. Quem que tiver dúvidas, questões, colocações, pode me chamar. Eu gosto de interagir como uma boa pessoa de casa 3. Eu gosto de receber inbox. Às vezes eu não tenho muito tempo para responder, mas eu gosto de interagir. Então, quem quiser conversar, é só me chamar. E muito obrigada. Sucesso aí para você também com a Maga. Tchau, gente. Até mais. Beijo.